A confiança é a pedra angular sobre a qual os homens ergueram as suas civilizações. Antes do direito escrito, antes mesmo das primeiras cidades, foi a confiança entre estranhos que permitiu a troca, a cooperação e, com ela, o nascimento do comércio. E nenhuma instituição humana foi edificada sobre essa confiança de forma mais deliberada, mais consciente e, em certas circunstâncias, mais traiçoeira do que o banco. Um banco é, na sua essência mais nua, uma promessa. A promessa de que o dinheiro depositado estará ali quando for necessário. A promessa de que os números inscritos num extracto correspondem a uma realidade tangível, algures no mundo. A promessa de que por detrás da fachada de granito e das secretárias de carvalho existe uma ordem, uma contabilidade, uma integridade que protege os depósitos dos mais humildes, tanto como protege os capitais dos mais poderosos. É por isso que a história que vamos contar não é apenas a história de um banco, é a história da mais profunda e sistemática violação dessa promessa que Portugal conheceu no seu período democrático. É a história do Banco Português de Negócios, o BPN, e do homem que, nos meandros da acusação formulada pelo Ministério Público, terá sido o seu grande arquiteto da ruína, José Oliveira e Costa. Mas a história que importa compreender não começa no momento do colapso. Começa muito antes, nas décadas em que este homem construiu a sua reputação, o seu prestígio e a sua rede de influências. Porque para perceber a magnitude da queda, é necessário primeiro compreender a vertigem da ascensão. José Augusto de Oliveira e Costa nasceu para as engrenagens do Estado e da finança como se essas duas esferas fossem, na sua concepção do mundo, inseparáveis. Advogado de formação, com uma inteligência que todos os seus contemporâneos reconheciam como afiada e uma ambição que poucos ousavam verbalizar em voz alta, Oliveira e Costa percorreu os corredores da administração pública portuguesa com a desenvoltura de quem ali se sente em casa. Nos anos 80, Portugal vivia a euforia da adesão à Comunidade Econômica Europeia. Os fundos comunitários começavam a chegar, a economia abria-se ao mundo, e uma nova classe de tecnocratas e gestores emergiu das universidades e dos ministérios para assumir o comando das grandes transformações do país. Era um tempo de oportunidades, e Oliveira e Costa soube reconhecê-las com uma clareza meridiana. A sua carreira na administração pública culminou nos anos 90, num cargo que revelaria, à luz dos acontecimentos futuros, toda a sua ironia histórica, o de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Era ele, portanto, um dos guardiões da Receita do Estado, um dos responsáveis por assegurar que os impostos eram cobrados com justiça e que as regras tributárias eram respeitadas. Era ele, em suma, um homem do erário público, um homem que conhecia, melhor do que qualquer outro, os meandros dos fluxos financeiros do Estado e as fragilidades do seu sistema de supervisão. É a partir desta posição privilegiada que o destino, e, segundo a acusação do Ministério Público, a sua própria escolha deliberada, o conduziria a uma trajetória radicalmente diferente, porque não passaria muito tempo antes de Oliveira e Costa abandonar os gabinetes ministeriais para assumir o controle de um banco privado que, nas décadas seguintes, se tornaria, alegadamente, numa das mais elaboradas estruturas de desvio de fundos que o sistema financeiro português alguma vez conheceu. O Banco Português de Negócios não nasceu como uma instituição marginal. Pelo contrário, nasceu e durante muito tempo apresentou-se ao mundo como um banco de vocação claramente nacional, um instrumento de financiamento da economia real, vocacionado para apoiar as empresas portuguesas que procuravam crescer num mercado cada vez mais competitivo e europeu. Fundado em 1993 no contexto da liberalização do sistema financeiro português, o BPN cresceu sob a égide de um grupo de acionistas ligados a determinados sectores da direita política portuguesa e do mundo empresarial. Era, desde a sua origem, um banco com uma identidade política e social muito definida, um banco da família, poder-se-ia dizer, usando o termo na sua acepção mais lata e mais ibérica, a família dos que se conhecem, dos que se frequentam, dos que partilham os mesmos clubes, as mesmas mesas e as mesmas ambições. Quando Oliveira e Costa assumiu a presidência do banco no limiar do novo milênio, encontrou uma instituição relativamente modesta em termos de dimensão, mas com uma rede de relações que se estendia muito para lá dos limites normais de um banco de média dimensão.
O BPN tinha filiais em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, os territórios da lusofonia, onde a língua portuguesa e as conexões históricas abriam portas que estavam fechadas para a concorrência estrangeira. Mas era em Lisboa que o coração político do banco verdadeiramente batia. Nos seus conselhos de administração e nas suas assembleias gerais, circulavam nomes que representavam o que de mais alto existia nos quadros do poder político, econômico e social português. Não era um banco que existia à margem do poder, era um banco que o poder frequentava, que o poder protegia e que, segundo as conclusões do Ministério Público, o poder terá eventualmente deixado proliferar durante demasiado tempo sem a supervisão que a sua dimensão e a sua atividade exigiam. É aqui que emerge um dos aspectos mais perturbadores de toda esta história, um aspecto que a investigação judicial procurou desvendar com uma persistência que durou mais de uma dezena de anos. A questão que permanece no centro de toda a narrativa do BPN não é apenas a de saber o que Oliveira e Costa alegadamente fez dentro do banco. É também a de saber como foi possível que o que alegadamente foi feito dentro do banco tenha podido proliferar durante tanto tempo à vista, ou talvez mais precisamente, à sombra das entidades de supervisão que tinham obrigação legal de o detectar e de o travar. O Banco de Portugal, enquanto supervisor do Sistema Financeiro Nacional, realizou inspeções ao BPN ao longo dos anos em que as alegadas irregularidades terão ocorrido. Algumas dessas inspeções detectaram anomalias, foram emitidas recomendações, foram trocadas correspondências, foram convocadas reuniões e, no entanto, o banco continuou a operar, continuou a crescer, continuou a abrir filiais, continuou a conceder crédito, continuou a apresentar contas que, a existir um núcleo de verdade nas acusações que vieram a ser formuladas, não refletiam em nenhuma medida a realidade da sua situação financeira. A questão da responsabilidade supervisória é uma das mais delicadas e politicamente mais sensíveis de toda a saga do BPN. Ela toca, inevitavelmente, na questão de saber se a impunidade com que o banco alegadamente operou foi fruto da incompetência das entidades supervisoras, da sua captura por interesses que não deveria servir, ou simplesmente de uma arquitetura regulatória que, na época, estava ainda longe de possuir os instrumentos necessários para detectar o que, segundo a acusação, era um esquema sofisticado, deliberadamente concebido para escapar ao escrutínio. O que se sabe, com certeza documental, é que o BPN beneficiou durante anos de uma aura de respeitabilidade que a sua realidade financeira, conhecida apenas nos seus círculos mais internos, não justificava. Essa aura era alimentada pelas suas conexões políticas, pela sua presença nos grandes eventos da vida pública portuguesa e pela confiança que o nome de Oliveira e Costa, um antigo secretário de Estado, um homem com credenciais impecáveis, naturalmente inspirava nos depositantes, nos investidores e nas entidades supervisoras. Pausa. Música retoma, mais sombria, porque essa é a dimensão mais perturbadora de toda esta história, a de que a confiança, essa pedra angular das instituições humanas que invocamos no início desta narrativa, foi utilizada como instrumento, foi mobilizada, capitalizada e, em última análise, traída. E foi traída de forma tanto mais cruel quanto mais os que a depositaram eram pessoas comuns, depositantes que confiaram as suas poupanças de uma vida a uma instituição que ostentava o selo de garantia do Estado português. Para compreender o mecanismo central do que a acusação descreveu como a grande fraude do BPN, é necessário atravessar o Atlântico, não metaforicamente, mas geograficamente, e pousar nas ilhas do arquipélago de Cabo Verde, a mais de 1.500 quilômetros do continente africano, nesse ponto remoto do oceano, onde Portugal deixou, ao longo de séculos, a marca indelével da sua língua, da sua cultura e, como neste caso, alegadamente, das suas engenharias financeiras mais obscuras. Foi ali, naquele arquipélago de 10 ilhas onde o vento alísio sopra com uma constância que os navegadores de outros séculos tanto apreciavam, que terá sido criado aquilo que a acusação do Ministério Público classificaria como um dos instrumentos centrais do esquema de dissimulação de perdas do BPN, o Banco Insular. O Banco Insular era, na sua concepção, uma obra de alquimia financeira da mais pura espécie.
Não era um banco no sentido em que os depositantes comuns entendem a palavra, um lugar onde se guardam poupanças, onde se pedem empréstimos, onde se trocam divisas. Era alegadamente uma entidade criada com o propósito específico de fazer desaparecer aquilo que não convinha que aparecesse nos balanços do BPN em Portugal. A mecânica do esquema, tal como a acusação a descreveu, era de uma elegância perversa que só a imaginação de quem conhece profundamente os meandros da contabilidade bancária e da supervisão financeira poderia conceber. Quando o BPN concedia um crédito que se tornava incobrável, quando uma empresa financiada pelo banco entrava em colapso ou simplesmente não tinha capacidade de saldar a sua dívida, esse crédito problemático não era registrado como perda nos livros do Banco Português. Seria, alegadamente, transferido para o Banco Insular. Era como se existisse, algures no Atlântico, um poço sem fundo onde os erros e os excessos do banco podiam ser lançados e esquecidos. Um depósito de realidades inconvenientes. Um lugar onde os números que não deviam existir podiam existir sem incomodar ninguém, porque na prática, o Banco Insular era uma miragem. Existia no papel, tinha a sua licença bancária cabo-verdiana, tinha os seus estatutos e a sua sede formal, mas era, na sua essência operacional, uma caixa negra que servia os propósitos da gestão do BPN em Portugal. A dimensão que este mecanismo terá atingido ao longo dos anos em que alegadamente funcionou é de uma magnitude que, quando finalmente revelada, chocou profundamente os analistas financeiros e os responsáveis políticos que se debruçaram sobre o caso. Falamos, segundo as investigações levadas a cabo pelo Banco de Portugal e pela Procuradoria-Geral da República, de perdas que terão atingido, segundo as várias estimativas que circularam ao longo do processo judicial, uma ordem de grandeza próxima de 2 mil milhões de euros, perdas que durante anos terão estado escondidas, dissimuladas, tornadas invisíveis através do mecanismo do Banco Insular e de outras estruturas que a acusação descreveu como tendo sido criadas com propósitos análogos. Mas o Banco Insular não era apenas um depósito de perdas, era também, alegadamente, um instrumento de criação de liquidez artificial, através de operações que a acusação descreveu como circulares, operações em que o dinheiro entrava e saía do sistema de uma forma que criava a aparência de atividade econômica real sem que ela existisse verdadeiramente. O BPN terá conseguido apresentar ao mundo durante anos uma imagem de solidez financeira que não correspondia à sua realidade. Era um espelho, no sentido mais literal da palavra, uma superfície que refletia uma imagem, mas por detrás da qual não havia nada, ou havia apenas o vazio das perdas acumuladas, dos créditos incobráveis e dos compromissos que nunca poderiam ser honrados com os recursos reais que o banco efetivamente possuía. A sofisticação do esquema exigia naturalmente cumplicidades. Não era possível fazer desaparecer 2 mil milhões de euros, nem sequer uma fração significativa dessa quantia, sem que múltiplas pessoas soubessem o que estava a acontecer. Eram necessários gestores, contabilistas, advogados, pessoas nas entidades supervisoras que, voluntária ou involuntariamente, deixassem de ver o que estava diante dos seus olhos. E a teia de responsabilidades que a justiça procurou desvendar durante mais de uma dezena de anos foi, ela própria, uma das narrativas mais complexas e mais perturbadoras de todo o processo. Porque o que o caso BPN revelou, na sua dimensão mais profunda, foi que a opacidade não é um estado que se instala subitamente. É um processo, é uma construção paciente, tijolo a tijolo, relação a relação, favor a favor. É o resultado de anos de decisões aparentemente pequenas que, somadas, criam uma arquitetura de dissimulação suficientemente robusta para resistir, durante muito tempo, ao escrutínio externo. Nos meandros da acusação, emerge a figura de um sistema dentro do sistema, uma banca paralela que coexistia com a banca oficial, que utilizava os mesmos edifícios, os mesmos funcionários e os mesmos formulários, mas que obedecia a uma lógica completamente diferente. Não a lógica do serviço ao cliente e da sustentabilidade institucional, mas a lógica da preservação da aparência e do serviço a um círculo restrito de interesses que, segundo a acusação, terão sido os principais beneficiários de todo o esquema. A Procuradoria-Geral da República identificaria no decurso da investigação um conjunto de operações que qualificaria como sendo de natureza diversa,
desvios diretos de fundos para entidades relacionadas com os gestores, concessão de crédito em condições altamente preferenciais a empresas ligadas a interesses próximos da administração do banco e a utilização das estruturas offshore, das quais o Banco Insular era a mais proeminente, mas não a única, para esconder a dimensão real das perdas acumuladas. Era, em suma, nos termos da acusação, uma construção que servia múltiplos propósitos simultaneamente: enriquecer quem estava no seu centro, proteger quem estava nas suas margens e manter operacional, perante o exterior, uma instituição que, pela sua dimensão, o BPN tinha no seu apogeu mais de 150 balcões em Portugal e dezenas de milhares de clientes, teria gerado uma crise sistêmica imediata se a sua verdadeira situação financeira tivesse sido reconhecida publicamente. Setembro de 2008 ficará para sempre gravado na memória financeira do mundo como o mês em que o sistema bancário global olhou para o abismo e percebeu que estava mais perto da beira do que alguma vez havia admitido. O colapso do banco de investimento americano Lehman Brothers, uma instituição com mais de 150 anos de história e ativos que, em termos nominais, ultrapassavam os 600 mil milhões de dólares, desencadeou uma onda de choque que percorreu os sistemas financeiros de todos os continentes com uma velocidade e uma intensidade que as autoridades não estavam preparadas para absorver. Em Portugal, como em toda a Europa, os governos e as entidades supervisoras olhavam para os seus sistemas bancários nacionais com uma ansiedade crescente. Qual seria a exposição dos bancos portugueses à crise? Qual seria a dimensão dos ativos tóxicos que se escondiam nos seus balanços? Qual seria o banco que, no contexto desta tormenta global, revelaria primeiro as suas fragilidades estruturais? A resposta chegaria numa fria e cinzenta noite de novembro de 2008 e chegaria com uma velocidade que deixou o país sem palavras. O governo português, liderado pelo primeiro-ministro José Sócrates, anunciou a nacionalização imediata do BPN, a primeira nacionalização de um banco privado em Portugal desde o período revolucionário que se seguiu ao 25 de abril de 1974. O que o anúncio não revelava, não podia revelar na sua forma sintética e urgente, era a profundidade do abismo que se escondia por detrás daquela decisão. A nacionalização do BPN não foi o resultado da crise financeira internacional, embora essa crise tenha sido o catalisador que a tornou inevitável e imediata. Foi, nos termos em que a investigação posterior a enquadraria, o resultado de anos de gestão alegadamente ruinosa, de perdas escondidas e de uma situação financeira que, quando finalmente avaliada na sua real dimensão, revelou a magnitude do colapso que havia sido adiado durante tanto tempo. O Estado português, ao nacionalizar o BPN pelo preço simbólico de €1, não estava apenas a assumir o controle de um banco em dificuldades. Estava, sem que os cidadãos o soubessem naquele momento, a assumir também a responsabilidade pelas dívidas e pelas perdas que o banco havia acumulado ao longo de anos, perdas que nas estimativas finais que viriam a ser estabelecidas após uma auditoria exaustiva atingiriam uma cifra que poucos podiam imaginar. A fatura que o Estado assumiu naquela noite de novembro e que os contribuintes portugueses passariam os anos seguintes a pagar de formas diversas, diretamente, através das injeções de capital que o Banco Nacionalizado exigiu e indiretamente, através das restrições orçamentais que a acumulação de passivos do Estado impôs à capacidade de investimento público, seria de uma dimensão que, quando finalmente totalmente apurada, se revelaria superior a 4.700 milhões de euros. 4.700 milhões de euros. Uma quantia cujo significado abstracto é difícil de transmitir sem contexto. 4.700 milhões de euros era, em 2008, o equivalente a mais de 2,5% do Produto Interno Bruto de Portugal. Era mais do que o orçamento anual combinado de vários ministérios do Estado. Era uma quantia que, distribuída igualmente por todos os portugueses, representaria mais de 400 euros por cada homem, mulher e criança que vivia no país naquele momento. Naquela noite de novembro, enquanto a chuva caía sobre as ruas de Lisboa e os cidadãos comuns dormiam sem saber o que havia acabado de acontecer, a história financeira de Portugal mudou para sempre. O BPN deixava de ser um banco privado com problemas. Tornava-se um problema nacional.
uma ferida aberta nas finanças públicas, um fardo que seria carregado por gerações que naquele momento ainda não haviam sequer nascido. E a figura de José Oliveira e Costa, que havia presidido ao banco durante todos esses anos em que as perdas se foram acumulando e dissimulando, ficava subitamente exposta à luz crua de uma crise que não deixava sombras onde esconder nada. A miragem havia desaparecido, a alquimia financeira havia encontrado seus limites, e o homem que havia construído o edifício estava, a partir daquele momento, sob o olhar atento do Ministério Público e da opinião pública portuguesa. Há algo de profundamente perturbador e, ao mesmo tempo, de profundamente revelador sobre a natureza do poder e da queda na imagem de um homem que durante décadas habitou os corredores do privilégio a ser conduzido algemado para um estabelecimento prisional. É a imagem que o tempo gravará na memória coletiva com uma nitidez que todos os documentos judiciais do mundo não conseguirão superar, porque a imagem faz aquilo que as palavras raramente conseguem, faz a abstração da corrupção tornar-se concreta, faz o conceito da prestação de contas assumir uma dimensão humana incontornável. A detenção de José Oliveira e Costa no quadro das investigações que o Ministério Público conduzira sob o olhar atento da opinião pública portuguesa aconteceu num contexto em que a crise financeira havia já despido Portugal de muitas das suas ilusões. Era o ano de 2010, 2 anos depois da nacionalização, e Portugal estava a trilhar o caminho que levaria no ano seguinte ao pedido de resgate financeiro à Troika. O desemprego crescia, as medidas de austeridade multiplicavam-se, e a pergunta que os cidadãos faziam com uma indignação crescente e perfeitamente legítima era sempre a mesma: quem pagou por isto? Quem é responsável? A resposta que o sistema judicial procurava construir era complexa, metodicamente difícil e juridicamente exigente, porque provar, com o grau de certeza que a lei exige para uma condenação criminal, que um determinado acto de gestão bancária constitui um crime, e não apenas um erro de julgamento, uma decisão de risco que correu mal, ou mesmo uma irresponsabilidade que a lei comercial sanciona de forma diferente da lei penal, é um desafio de uma extraordinária complexidade técnica e jurídica. O processo BPN seria um desses casos em que a complexidade técnica, a extensão temporal dos factos em investigação, a multiplicidade de suspeitos e de condutas alegadamente ilícitas e a sofisticação dos mecanismos utilizados para dissimular as irregularidades tornavam a investigação judicial numa empresa de uma dimensão verdadeiramente ciclópica. Durante anos, os inspectores do Banco de Portugal, os procuradores do Ministério Público e os peritos nomeados pelos tribunais debruçaram-se sobre montanhas de documentação contabilística, sobre milhares de registros de operações bancárias, sobre a correspondência interna do banco e sobre os registros das suas estruturas offshore. O quadro que emergiu desta investigação e que seria descrito em detalhe nas acusações formuladas pelo Ministério Público era o de uma gestão que, nos meandros da acusação, teria operado segundo uma lógica radicalmente diferente da que os estatutos do banco e as normas do sistema financeiro prescreviam. Segundo a versão da acusação, Oliveira e Costa teria presidido a um banco no qual as decisões de crédito eram tomadas não com base em critérios de viabilidade econômica e de gestão prudente do risco, mas com base em critérios de conveniência política e pessoal, beneficiando entidades e pessoas próximas, em condições que nenhum banco gerido com responsabilidade poderia oferecer. A acusação descreveu em detalhe um conjunto de operações que qualificou como prejudiciais para o banco e para os seus depositantes, créditos concedidos a empresas sem capacidade demonstrada de os reembolsar, financiamentos a entidades alegadamente relacionadas com os interesses pessoais dos gestores, transferências de fundos para estruturas offshore que não correspondiam a operações econômicas reais, e a utilização do Banco Insular como mecanismo de dissimulação sistemática das perdas que se iam acumulando. Oliveira e Costa e os seus advogados defenderam-se com vigor ao longo de todo o processo judicial. Contestaram a qualificação jurídica dos factos, argumentaram que determinadas decisões de gestão se enquadravam na margem de discrição que a lei comercial concede aos administradores e questionaram a metodologia utilizada pelos peritos para determinar os prejuízos alegados. Era o exercício legítimo do direito de defesa, e o sistema judicial português
que com todas as suas limitações e morosidades permanece um sistema comprometido com as garantias fundamentais do Estado de Direito, assegurou que essa defesa foi possível, mas o processo era demorado, extraordinariamente demorado. Anos de instrução foram seguidos por anos de julgamento, testemunhas foram ouvidas, peritos depuseram, acusados prestaram declarações, e a sociedade portuguesa, que havia pago a fatura da nacionalização e continuava a pagá-la através das restrições que a crise impunha ao seu cotidiano, assistia a este processo com uma mistura de esperança, impaciência e, progressivamente, com uma resignação que dizia mais sobre o estado da sua confiança nas instituições do que qualquer sondagem de opinião poderia revelar. Porque a morosidade da justiça não é apenas um problema administrativo, é também um problema político e social. Quando anos se passam entre o momento em que um crime é alegadamente cometido e o momento em que a justiça se pronuncia definitivamente sobre ele, a percepção pública do que aconteceu vai se transformando, a memória vai se esbatendo e a capacidade da condenação ou da absolvição de produzir um efeito catártico na sociedade vai se diluindo. O processo BPN arrastou-se pelos tribunais portugueses durante mais de uma dezena de anos, um período durante o qual Portugal viveu a maior crise econômica da sua história democrática, saiu de um programa de ajustamento da Troika, conheceu a ascensão e queda de vários governos e assistiu ao surgimento de novos escândalos financeiros, o BES, o Banif, entre outros, que inevitavelmente se tornaram o ponto de comparação com o qual o BPN era medido na consciência pública. As condenações que vieram, embora não para todos os arguidos e não em todos os aspectos da acusação, chegaram num momento em que a sociedade portuguesa havia já parcialmente processado o trauma e avançado para novos dramas. Oliveira e Costa foi condenado, em instâncias diversas e por crimes específicos que os tribunais consideraram provados, além da dúvida razoável, a penas de prisão efetiva. A justiça havia falado, mas falara com uma lentidão que ela própria era um veredicto sobre a eficiência do sistema. Chegamos ao fim desta narrativa, mas não chegamos ao fim das suas consequências, porque a história do BPN é, antes de mais, uma história que ainda não terminou, não para os contribuintes portugueses que continuam a arcar com os encargos da sua liquidação, não para os depositantes que perderam poupanças que nunca foram integralmente recuperadas, e não para uma sociedade que aprendeu, da forma mais dolorosa e cara possível, aquilo que acontece quando a confiança é traída por quem deveria ser o seu guardião. Os números finais do processo de resolução do BPN são, por si só, suficientemente eloquentes para dispensar qualquer comentário adicional. Ao longo dos anos que se seguiram à nacionalização, o Estado português injectou no banco e nas entidades que assumiram a sua gestão e liquidação um conjunto de verbas que, na totalidade, ultrapassam os 4.700 milhões de euros. Esta quantia inclui os empréstimos do Tesouro ao Banco Nacionalizado, as garantias estatais prestadas a terceiros e os custos diretos da liquidação das carteiras de crédito problemático que foram sendo identificadas à medida que a investigação avançava. 4.700 milhões de euros. É uma cifra que resiste à compreensão imediata. É grande demais para ser processada como uma realidade concreta. Por isso, talvez valha a pena tentar torná-la tangível através de comparações. 4.700 milhões de euros é o equivalente ao orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde em vários anos de crise-austeridade. É mais do que o custo total de várias grandes obras de infraestrutura que Portugal construiu nas últimas décadas. É uma quantia que, se tivesse sido aplicada em educação, em saúde, em investigação científica ou em redução da pobreza, teria mudado a vida de centenas de milhares de portugueses. Mas não foi assim aplicada. Foi, nos termos da acusação e das conclusões das auditorias, consumida, ao longo de anos de gestão alegadamente irresponsável, numa combinação de créditos incobráveis, de perdas escondidas e de benefícios que terão fluído para um círculo restrito de pessoas que tiveram a fortuna de estar no lugar certo no momento certo. Há uma dimensão do legado do BPN que transcende os números e que raramente é discutida com a profundidade que merece. A dimensão do impacto sobre a confiança institucional. O caso BPN
pela sua magnitude, pela sua duração, pelas suas conexões com o poder político e pela lentidão com que a justiça se pronunciou sobre ele, contribuiu para uma erosão da confiança dos cidadãos portugueses nas suas instituições financeiras, reguladoras e judiciais que as sondagens de opinião dos anos seguintes documentariam de forma inequívoca. Quando os cidadãos percebem ou julgam perceber que as pessoas que os deveriam proteger fazem parte do sistema que os vitimizou, a consequência não é apenas a indignação pontual. É uma desconfiança estrutural que se instala nas fundações da sociedade e que corrói, lentamente, mas de forma persistente, o capital social que é necessário para que uma democracia funcione bem. Uma sociedade que não confia nas suas instituições é uma sociedade que se torna vulnerável, vulnerável ao populismo, vulnerável ao cinismo, vulnerável à resignação, que é o pior dos venenos políticos. E aqui reside, talvez, a dimensão mais sombria e mais duradoura do legado do BPN, a de que este caso não foi um episódio isolado. Foi, como o tempo se encarregaria de demonstrar, o primeiro ato visível de uma peça muito mais longa, uma peça em que os mesmos mecanismos, as mesmas lógicas de captura e de impunidade, as mesmas arquiteturas de dissimulação que a justiça procurou desvendar no caso BPN, viriam a reaparecer, com variações e em contextos diferentes, nos casos que se seguiram. O Banco Espírito Santo, o BES, colapsaria em 2014 com uma estrondo que faria o BPN parecer, em termos de escala, quase modesto. O Banif seguir-se-ia em 2015. Em cada um destes casos, os investigadores e os jornalistas encontrariam ecos familiares, a dissimulação contabilística, as estruturas offshore, as conexões com o poder político, a supervisão que chegou tarde ou que foi, segundo algumas versões, deliberadamente impedida de chegar a tempo. É como se o caso BPN houvesse sido o laboratório onde as técnicas foram testadas, afinadas e provadas funcionais. O local onde se demonstrou que era possível, em Portugal, gerir um banco durante anos de uma forma que, segundo as acusações, divergia radicalmente das normas legais e prudenciais, sem que o sistema de supervisão e controlo existente fosse capaz de intervir de forma eficaz e tempestiva. A pergunta que esta narrativa deixa no ar, a pergunta que qualquer cidadão consciente tem o direito de formular, é a de saber o que foi aprendido. Foram as lições do BPN verdadeiramente incorporadas nas práticas de supervisão financeira? Foram os mecanismos regulatórios reforçados de forma suficiente? Foram as redes de conexão entre o poder político e o mundo financeiro submetidas a uma transparência que as torne mais difíceis de explorar? Ou foram as reformas introduzidas, em grande medida cosméticas, suficientes para satisfazer as exigências formais dos organismos europeus, mas insuficientes para alterar de forma estrutural a cultura que tornara possível o que aconteceu? A resposta honesta é que a evidência é mista. Foram introduzidas reformas importantes. Os poderes de supervisão do Banco de Portugal foram reforçados. Os mecanismos de resolução bancária foram modernizados, em grande parte sob pressão europeia. A transparência das instituições financeiras melhorou, pelo menos nos seus aspectos formais. Mas os casos que se seguiram ao BPN e que vieram antes do fim do processo judicial deste sugerem que a aprendizagem institucional foi mais lenta e mais incompleta do que seria desejável, e os cidadãos portugueses continuam a pagar, não apenas no sentido financeiro. Embora a fatura financeira continue a existir e a pesar nas contas públicas, mas também no sentido mais profundo e mais difícil de quantificar, o sentido do capital de confiança perdido, do optimismo institucional consumido, da crença na equidade do sistema desgastada por anos de experiências que sugeriram repetidamente que a lei se aplicava de forma diferente consoante quem estava do lado em que ela era aplicada. Terminamos onde começamos, no conceito de confiança. A confiança é frágil, muito mais frágil do que os edifícios de mármore onde se supõe que ela habita. Pode ser construída ao longo de décadas e destruída em questão de meses. Pode resistir a crises econômicas, a guerras, a convulsões políticas e não resistir a uma mentira suficientemente grande, suficientemente sistemática, suficientemente bem escondida durante tempo suficiente. A história do BPN é a história de uma mentira, ou de um conjunto de mentiras.
organizadas com uma sofisticação que a acusação considerou criminosa e que os tribunais, em parte, confirmaram. É a história de como essa mentira foi possível, de quem dela beneficiou, de quem pagou o seu preço, e de como a justiça, lenta, imperfeita, mas ainda assim presente, foi, à sua maneira e ao seu ritmo, procurando fazer o seu trabalho. Mas é também a história de um aviso, o aviso de que os sistemas financeiros são tão robustos quanto a integridade de quem os gere e a vigilância de quem os supervisiona, e que quando ambas falham, seja por ambição, por negligência ou por cumplicidade, é sempre a mesma entidade que paga a conta, o cidadão comum que confiou, que depositou, que trabalhou e que acordou uma manhã para descobrir que a promessa que lhe havia sido feita era, afinal, uma miragem. O BPN foi a caixa de Pandora do sistema financeiro português. Quando foi aberta em novembro de 2008, não saíram apenas os males de um banco, saíram os males de um sistema. E os males que saíram daquela caixa ainda não foram, todos eles, definitivamente encerrados.